Boa noite. A parte boa de ter o nariz comprido é que a gente respira melhor, mas nesses dias a ponta congela, né? Então tá, nós vamos começar, pessoal, lendo Marcos, capítulo 1, do 35 ao 38. Marcos, capítulo 1, do 35 ao 38. Marcos, capítulo 1, do 35 ao 38. Nós vamos ler esse primeiro trecho e depois vamos passar algumas linhas para frente e vamos ler um trecho do capítulo 2. Mas primeiro, Marcos, capítulo 1, do 35 ao 38. Então lá diz assim: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo e, ao encontrá-lo, disseram: todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Certo, aqui a gente concluiu esse trecho. Vamos para o capítulo 2 agora, do 1 ao 12. Capítulo 2, Marcos também, ali mesmo, do 1 até o 12. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, pela abertura do teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a sua maca e saiu à vista de todos, que, atônitos, glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Vamos orar? Ó Senhor Deus, Pai querido, Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por nós podermos estar aqui na sua igreja, Pai, buscando entender um pouco mais sobre a sua palavra, Pai, permitir que ela entre nos nossos corações e também, Pai, que esta palavra se espalhe, Pai, que as pessoas vejam o Senhor em nós e também se aproximem e entendam e se entreguem para o Senhor, Pai. Nós pedimos que nós possamos hoje entender e praticar o que será dito e ouvido aqui, Pai. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, então nós temos 2 situações diferentes que nós vamos debater agora nesses 2 trechos que nós lemos. Na primeira parte, então ali do trecho do capítulo 1, do 35 ao 38, nós vamos observar um pouquinho melhor e entender alguns trechos do que está escrito aqui.
Então ali dizia, de madrugada, quando ainda estava escuro. Então Jesus levantou-se, saiu de casa e foi a um lugar deserto e ali orava. Bom, por que Jesus fez isso e ele fez isso em vários outros momentos, conforme os relatos bíblicos, de madrugada? Ele saía, ia para um lugar deserto e ia orar. Por que de madrugada? O que tem de diferente de madrugada? Se eu quiser fazer uma oração sozinho agora, com todos vocês aqui, ou qualquer um de vocês quiser fazer uma oração agora, no meio de todas essas pessoas, provavelmente nós não vamos conseguir nos concentrar totalmente. Vocês concordam? Alguém vai mexer um braço, vai fazer um barulho, qualquer coisinha vai nos tirar a atenção, e nós não vamos conseguir nos concentrar completamente para agradecer, ou para pedir, ou para conversar e se relacionar com Deus. Vocês concordam? Então, de madrugada, e quando ainda estava, então, madrugada, ainda estava escuro, e lugar deserto. Então, isso que Jesus fez em vários momentos, serve também para nós, já numa reflexão nesse sentido. Como que é o seu relacionamento com Deus, através de Cristo? Você tem algum lugar que você se reserva num lugar, não precisa ir para o deserto, né? Mas na sua casa certamente tem algum lugar ou algum momento, alguma hora, todos os dias, em que você tem um momento que você poderia estar mais íntimo, ficar mais íntimo e conversar com Deus de uma forma que tocasse mais o seu coração, que você tivesse respostas, que você sentisse respostas de uma forma diferenciada. Vocês concordam com isso? Né? Mas precisa também de um esforço da nossa parte, porque nós temos que ver algum momento que a gente não vai, talvez, atrapalhar alguém, e ao mesmo tempo não precisa a gente orar gritando, então a gente não faz barulho, né? Mas aqui mais um momento, né? Jesus foi lá orar, e aí Pedro foi lá chamar ele, dizendo que tinha pessoas querendo ouvi-lo, né? Se nós voltarmos para o texto, né? Diz ali, foi para um lugar deserto onde ficou orando. No 36, Simão e seus companheiros foram procurá-lo, e ao encontrá-lo disseram, todos estão te procurando. Bom, se Simão foi procurar depois, então quando ele foi procurar, ele viu que Jesus ainda estava orando, então também não foi uma oração superficial, e ele era Jesus. Jesus é Deus, a trindade de Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus é o Filho, e mesmo assim, ele fez isso por inúmeras vezes, e então também estava mostrando com isso como nós devemos nos relacionar com o Pai. E todos estão te procurando. Por que as pessoas estavam buscando Jesus naquele momento? Bom, tinha vários motivos, né? Mas ele não foi para essa multidão, porque ele disse em seguida, vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos. Então, por que será que Jesus fez isso? Se tinha uma multidão, certamente essa multidão, algumas pessoas queriam a cura, outras pessoas queriam talvez conhecer quem é esse cara que estão falando tanto, né? E algumas pessoas realmente tinham algum sentimento no coração que entendiam já que ele era o próprio Deus, né? O Filho do homem. Mas fica claro então que Jesus buscava comunhão com o Pai em oração. E nessa oração, provavelmente, ele já teve a resposta do que fazer, que ele não deveria ir naquele momento atender aquela multidão, porque certamente a maioria daquelas pessoas queria talvez fazer com que ele fosse um rei político, algo nesse sentido, um poder dos humanos, e não tinha entendido ainda o que ele estava fazendo aqui exatamente, né? E ele foi para outro lugar, e levou os discípulos juntos, né? Foi para isso que eu vim, ele disse, para pregar para as pessoas. Então fica claro aí que Jesus, ele não queria... A sua missão era pregar, não era agradar multidões. Vocês concordam? Então, todos nós aqui queremos, Jesus está em algum lugar aqui da cidade, se fosse o caso, e todos nós gostaríamos,
nós que, via de regra, entendemos mais sobre quem é Jesus, né? Não é que nós somos melhores do que outras pessoas, todas as pessoas podem vir a entender, né? Mas todos nós certamente gostaríamos de ver Jesus, de conversar com Ele, se tivéssemos essa oportunidade. E um dia vamos ter, pelo que a Bíblia diz, né? Mas, provavelmente, se Ele entendesse que o nosso interesse fosse apenas para venerar Ele demais e distorcer a mensagem que Ele veio fazer, Ele não viria. Ele passaria adiante e ia pregar em outros lugares, porque essa foi a missão dele, né? E aí, então, o rei Jesus, e nós tivemos um louvor, né, que falou do rei Jesus, ele não é guiado pela popularidade, mas pelo propósito, né? Então, ele veio com um propósito, ele tem um propósito hoje para cada um de nós, e ele não se desviou desse propósito. Então, nós também devemos entender e não podemos nos desviar desse propósito. E então, vem uma reflexão nesse ponto. Você já buscou Jesus? Se você buscou, por qual motivo foi? Por que e quando está buscando Jesus hoje? Por que e quando está buscando Jesus hoje? Ou você só busca quando precisa de algo? Então, vem essa reflexão já com isso, né? Essa multidão estava buscando Jesus por motivos, a maioria dessas pessoas provavelmente tinha motivos errados, e Jesus não foi. Então, se você buscar Jesus por motivos errados, pode ser que Ele não lhe dê atenção, pode ser que Ele não lhe ouça. E como nós temos priorizado a nossa comunhão com Jesus, com Deus, através de Jesus, né? Isso fica já uma reflexão para nós, tendo em vista tudo isso que aconteceu. Muito bem. E aí nós vamos para o outro trecho que nós lemos. Que Jesus, ele curou um paralítico nesse outro local que ele foi, que foi em Cafarnaum, no capítulo 2, né? Então, ali começa com uma cena de impacto, né? Vocês imaginem que se Jesus estivesse aqui e essa sala estivesse lotada e não tivesse como alguém com uma pessoa paralítica entrar aqui. E 4 pessoas estavam trazendo este paralítico e eles queriam colocar este paralítico na frente de Jesus, porque eles já viram Jesus fazer muitos milagres, eles já tinham ouvido falar, e eles tinham fé que realmente, se eles levassem aquele paralítico para Jesus, ele ia curar Jesus. Então vocês imaginem como foi essa cena, porque assim, eles foram muito persistentes, porque o que pararia a nossa celebração? Se o teto se abrisse aqui e um paralítico descesse aqui nesse momento, com certeza todos vocês, todos nós iríamos olhar. Não teria como ficar sem perceber essa cena. E aí 4 pessoas fazendo esforços e tal para que um paralítico descesse aqui na frente. Então, ficaria claro o que, logo de cara, quando isso aconteceria, que aquelas 4 pessoas... bom, primeiro, lógico, se elas deixaram um paralítico descer aqui na frente e ele estava sendo carregado, então ele não conseguia andar. Isso era a primeira constatação. Mas depois, 4 pessoas levando e carregando esse paralítico, também nós conseguiríamos ver que essas pessoas, elas fizeram muitos esforços para chegar até aqui com esse paralítico. O peso da pessoa, subir no telhado, fazer um buraco no telhado, descer, dar segurança para o paralítico descer aqui sem se machucar, porque ele já era paralítico, né? Então, essa foi essa cena de impacto. E Jesus, claro, ele parou e focou nessa pessoa, até porque tudo indica que eles desceram esse paralítico muito próximo dele, né? Então, lendo, só para contextualizar com o que nós falamos, né? Lendo esse trecho inicial, a partir do versículo 2, então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar, nem junto à porta, e eles lhes pregavam a palavra. Jesus estava pregando a palavra para as pessoas. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura
onde Jesus estava e pela abertura no teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. E aí no 5, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, seus pecados estão perdoados. Bom, se a gente parasse aqui, e se isso acontecesse hoje, digamos que o paralítico fosse um de nós, e aí todo esse esforço das 4 pessoas que carregaram você e colocaram aqui dentro, e Jesus, se Jesus estivesse aqui, e ele olhasse para você, visse a fé das 4 pessoas que te trouxeram, e dissesse: os teus pecados estão perdoados. Talvez você pensasse: obrigado, mas não é isso que eu preciso. Eu preciso andar, eu gostaria que o Senhor me curasse, né? Então, dessa mesma forma, nós podemos pensar que todos nós aqui queremos que algo aconteça na nossa vida. E se Jesus chegasse na nossa frente e dissesse: seus pecados estão perdoados, talvez a gente também pensasse: ok, obrigado, mas eu preciso de outra coisa. E aí a gente ia falar essa outra coisa. Vocês concordam? Mas aí o que significa isso, né? Seus pecados estão perdoados. Então, porque Jesus ele vê a maior necessidade que nós temos, que é o perdão. Porque esse perdão dos pecados é a nossa maior necessidade de verdade. Não importa o que você esteja almejando, buscando, todos os dias, né, enquanto nós vivermos aqui, nós vamos cometer pecados. E esses pecados são contra quem? Se eu mentir para uma pessoa, eu estou pecando contra quem? Contra Deus, contra Cristo. Então, todos os pecados, eles são contra Deus. Eles não são contra a pessoa, né? Então, até porque tem alguns pecados que pode ser que algum de nós já tenha feito a uma pessoa sem que ela saiba. Então, Deus sabe, e Ele sabe que o pecado é contra Ele, né? Então, ele começa dessa forma: os seus pecados estão perdoados. Ele responde à fé dos amigos com compaixão, e ele já encara a situação perdoando os pecados do paralítico. E aí, a gente fica com algumas dúvidas, né? Por que o pecado, então, que o perdão dos pecados é mais importante do que a pessoa ser curada e começar a andar, ou você ter o seu problema resolvido, né? E Jesus, ele dá, e essa explicação é porque Jesus dá o que nós mais precisamos, e não o que a gente quer. Eu vou repetir: Jesus dá o que mais precisamos, e não aquilo que a gente quer, aquilo que a gente pede. Pode ser que Ele nos dê aquilo que a gente pede, mas Ele sabe o que é melhor para nós, né? Então, se nós... Não precisa vocês irem lá olhar, mas Mateus 7, 8 está escrito assim, todos vocês devem ter ouvido já: pois todo aquele que pede, recebe. E para aí, não é? Não está escrito assim: pois todo aquele que pede, recebe o que pede. Vocês concordam? Recebe o que pediu. Não está escrito essa outra parte. Todo aquele que pede, recebe. Então você pede e você vai receber algo. Mas Jesus sabe o que você realmente precisa, o que você mais precisa. E aí, para contrapor isso, não precisa vocês abrirem, mas Tiago 4:3 diz assim: vocês pedem, mas não recebem, porque pedem com más intenções, com o fim de gastar nos seus prazeres. Então é por isso que muitas vezes nós não recebemos, e Deus não nos dá o que nós estamos pedindo, porque Ele sabe que nós estamos pedindo para causas que vão nos prejudicar. Além de tudo, vão acabar nos prejudicando. E talvez nos afastem dEle, por causa daquilo que Ele nos daria, e nós estamos com vontade queremos que isso aconteça, né? Então, fica muito claro que o paralítico, logicamente, o primeiro pedido, a primeira vontade, se fôssemos nós ali, nós queríamos ser curados. Vocês concordam? Mas Jesus começa dizendo: seus pecados estão perdoados. Porque foi difícil, a pessoa fez esforços, mesmo sendo paralítico, né?
ele, o paralítico e os 4 que o ajudaram fizeram esforço e acreditavam, eles chegaram até aqui com fé, com esforços, e Jesus reconheceu isso. E começou já dizendo que o mais importante que todos nós precisamos já seria concedido para eles: seus pecados estão perdoados. Muito bem, então, quando a Bíblia fala de pecado, ela não está se referindo apenas às coisas más que fazemos. Como a gente já comentou, pecado não é só mentir, cobiçar as coisas dos outros, ou qualquer outra coisa do gênero. É ignorar a Deus no mundo em que Ele criou e rebelar-se contra Ele, ao viver sem fazer referência a Ele. Então imagina só, nós estamos hoje aqui e nós tivemos na semana passada e nessa muitas chuvas, vocês concordam? Essas chuvas, alguns de nós fomos mais ou menos afetados, mas todas essas águas que caíram, elas vão acabar indo para onde? Para o mar, E lá no mar, ele não vai transbordar. Olha quanta água que está indo para lá. E ele não vai transbordar. Se vocês forem para a praia, o mar vai estar no mesmo nível. E toda a água que foi para lá, como é que isso acontece então? Nós estamos hoje aqui e é noite. E outro lugar do planeta Terra, no mesmo planeta que nós estamos, tem sol. Amanhã de manhã vai ser dia. E isso quem criou? Deus. Se a terra que nós vivemos estivesse um pouquinho mais próxima do sol, o que aconteceria? Nós morreríamos queimados. Se ela estivesse um pouquinho mais afastada do sol, nós morreríamos congelados. Se ela não girasse, a gente ficaria sempre no sol ou sempre longe do sol. Então, se ela não girasse, mesmo estando onde ela está, se nós estivéssemos na parte que fica afastada do sol, nós morreríamos congelados, mesmo a Terra estando onde ela está agora. Se nós estivéssemos o tempo inteiro de frente para o sol, mesmo no planeta Terra, provavelmente a vida seria diferente, porque todo dia, se não tivesse a noite, o tempo inteiro com o sol, talvez o calor nós não conseguiríamos viver com tanto calor, se a Terra não girasse e nós estivéssemos na posição da Terra diretamente ligada ao Sol. Então, quem é que organizou tudo isso? Quem é que fez o planeta Terra? Ele gira, ele tem as estações do ano, e a gente tem sol e noite todos os dias. Todos os dias nós temos sol e noite. A noite, claro, é de noite, mas é todos os dias, Então, se nós vivermos ignorando isso, ignorando a criação, ignorando Deus, nós estaremos nos rebelando dele. Então, nós não podemos... Jesus disse que esse é o nosso principal problema. É a mesma coisa que se nós estivéssemos dizendo assim: eu vou decidir tudo na minha vida, eu não preciso de Deus, eu não preciso de Jesus, e eu sou o cara, eu sei o que eu preciso, e tudo vai dar certo o que eu fizer. A gente já sabe, que isso não vai acontecer. Em algum momento a gente vai precisar nos relacionar com Deus. Só para termos uma ideia, eu vou ler aqui um trecho do texto tirado do livro que uma moça chamada Cynthia Hamel escreveu e chamou a atenção do autor. Eu vou ler esse texto bem curtinho. Ela disse: eu morro de dó de celebridades. Eu morro de dó de celebridades. As celebridades já foram um dia seres humanos perfeitamente agradáveis, mas agora sua ira é uma coisa horrível. Eles queriam ser famosos mais do que qualquer um de nós. Trabalharam e se esforçaram o máximo para isso. No dia seguinte à conquista da fama, querem tomar uma overdose. Pois aquele sonho impossível pelo qual tanto lutaram, a fama que transformaria tudo em um paraíso, que faria da vida deles algo suportável, que lhes traria realização pessoal e felicidade, havia finalmente chegado e nada havia mudado. E eles ainda eram eles mesmos. A desilusão fizeram deles pessoas que viviam aos berros e insuportáveis. Bom, aqui, claro, ela está generalizando, mas ela fala, de uma forma resumida, quem
busca ou quem já conquistou e hoje é uma celebridade, né? Muito conhecida e tal, redes sociais, etc. Não dá para generalizar aqui que isso vai acontecer com todo mundo, né? Mas assim, isso vale para nós. Todos nós já tivemos algum momento, né, que nós queríamos, assim, nós ficamos anos buscando algo. E um dia nós conseguimos. E aí, naquele dia, nós acabamos vendo que não era tudo aquilo que a gente esperava que seria, né? E aí vem uma frustração. E talvez a gente até mude o nosso comportamento, né, e até fique insuportável. Porque a gente conquistou o que a gente queria e, ao mesmo tempo, a gente não sabe depois lidar com aquilo. No caso aqui, lidar com a fama. No caso nosso, lidar com alguma conquista que a gente realmente conseguiu. Mas qual que é o problema? O problema não é a conquista, não está errado nós buscarmos as coisas, né? Buscarmos coisas melhores e buscarmos melhorar como pessoa, conquistar coisas. Não é errado isso. O problema é que se nós conquistarmos isso ignorando Deus, nós vamos ter problemas. Provavelmente vamos ter problemas, né? Então, a autoridade do rei. Quem é esse rei que nós também louvamos antes? Se nós olharmos no texto, tem um trecho ali, Marcos 2:10, que então Jesus disse em Marcos 2:10: mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, né? Então, ele percebeu que os fariseus, enfim, estavam ali, escribas e fariseus, eles perceberam, se nós vamos ler para ficar mais claro, do 6 em diante, estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? E Jesus percebeu isso, mesmo que eles não tenham falado, eles só pensaram, né? Mas Jesus percebeu isso. E ele realmente, então, ele queria mostrar que ele era o Filho do Homem. Ele era a resposta que eles pensaram. Por que este homem fala assim, está blasfemando? Não era uma blasfêmia, né? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Então, ele estava se revelando. Ele estava mostrando que ele era realmente Deus. E ele ia, então, perdoar pecados por causa disso. E aí aqui, vamos refletir um pouquinho. Eu vou usar um exemplo aqui, e aí para não ficar chato com alguma pessoa que eu não tenha, assim, um relacionamento de muitos anos, eu vou usar um exemplo aqui, o meu amigão do peito aí, que ele não vai se sentir mal se eu der um soco nele. O Dani Pastore é um cara, assim, muito amigo meu há uns 30 anos. Então, digamos que eu fosse até ele e desse um soco nele, o Daniel Pastore. Eu vou lá e vou dar um soco nele. Tão amigo que aceitou um soco, né? Beleza. Tá bem. Aí agora, digamos que passou um tempo e eu me arrependi, então. Me arrependi mesmo. Puxa vida, fui dar um soco no meu melhor amigo aí. Mas aí vem o Diogo e o Diogo me perdoa. Ele diz: não, Darcy, tu deu um soco ali no Dani, mas eu te perdoo, cara, fica tranquilo, eu te perdoo. Tá certo outra pessoa me perdoar por aquilo que eu fiz no Dani? Não, né? Então eu só vou receber o perdão e ser realmente perdoado se ele me perdoar. Nesse exemplo, vocês concordam? Certo. Então, me perdoa, cara. Por favor, me perdoa. Não queria fazer isso. Mas agora, nesse exemplo, Jesus perdoa os pecados daquele paralítico e perdoa mesmo eu dar um soco numa pessoa que é meu amigo, isso também é um pecado. Então, Jesus precisa me perdoar disso, eu preciso pedir perdão e preciso ser perdoado disso, porque isso foi um pecado. E todo pecado, só Jesus pode perdoar. Mesmo que esse pecado seja, como a gente reforçou antes, né? Mesmo que eu tenha dado um soco nessa pessoa, Jesus
só Jesus consegue realmente me perdoar. Então, o perdão dos pecados é o maior milagre que o Salvador realiza, que só Jesus pode nos dar, que só Jesus pode fazer. Ele é a maior necessidade humana, é o que nós mais precisamos, porque todo dia nós continuamos pecando, e ele custa o maior preço e traz a maior bênção. Se você já se arrependeu de pecados e recebeu o perdão de Jesus, você teve a maior bênção possível de ter. Assim como os resultados mais duradouros. Então, por isso que Jesus começa a conversa dizendo: os seus pecados estão perdoados. Porque eu vou repetir essa parte. O perdão dos pecados é o maior milagre que Jesus, o Salvador, pode nos dar, pode realizar. Pois é a maior necessidade que nós temos. E custa o maior preço e traz a maior bênção. Então Jesus prova sua autoridade espiritual com esse milagre físico. Ele vai lá reforçar, ali que nós lemos no 10, mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Então, Jesus provou a autoridade espiritual dele, porque ele provou, assim, qualquer um de nós pode dizer para o outro: eu perdoo os teus pecados, eu te perdoo. Mas como é que você prova isso? Como é que você vai saber se é verdade lá no coração? Né? Mesmo que alguém nos perdoe e nos diga que nos perdoou por um soco, por exemplo, enfim, não vamos sair por aí dando soco, mas mesmo que alguém nos diga que nos perdoou, pode ser que lá no íntimo isso não tenha acontecido. Então, como é que você vai saber se, assim, olhando Jesus perdoando, como é que você vai saber se isso é verdade? Então, ele de certa forma, prova que ele era quem ele era, que podia perdoar pecados, e aí ele sela isso com a cura da pessoa, a cura física, e ele levanta e sai andando. Né? Então, aquelas pessoas que estavam ali julgando os escribas e fariseus, eles não podiam nem perdoar e nem curar. Né? E aí ele se declarou o Filho do Homem, por quê? Porque faz esses escribas e fariseus lembrarem lá do livro de Daniel 7, o trecho lá de 13 a 14, não precisa buscar, que Daniel teve uma visão dizendo que o Filho do Homem, alguém semelhante ao Filho do Homem, veio nas nuvens. Então ele falou esse termo, Filho do Homem, para fazer eles lembrarem. É o que está lá no livro do Daniel, sou eu. Né? Jesus era o Filho do Homem. Então, Jesus é o Rei, e ele veio aqui para conquistar, mas não com espada, com perdão. Certo? Muito bem. Então, Jesus é o Rei que vê além da superfície. Ele vê além do que a gente fala, além do que a gente mostra. Né? Ele sabe realmente o que nós precisamos. Ele nos vê de uma forma diferente, que nenhum de nós consegue ver a outra pessoa. E ele restaura primeiro o quê? O pecado, se você realmente se arrepender, envolve o seu coração. Então ele restaura primeiro o coração. E até nós sempre reforçamos isso, né? Se você pensar, digamos que tem um casal aqui e a mulher ficou grávida. E aí você quer saber como é que está o bebê, você vai no primeiro ultrassom. E o que vai indicar que o bebê está vivo e que já tem vida lá dentro, então? O coração. É a primeira coisa que se forma. É a primeira coisa que nos formou e que mostrou, ele tem vida. Era o batimento do coração. Então, também o coração, vocês já viram alguém ter câncer no coração? Alguém já viu? Já ficou sabendo de alguém que teve câncer no coração? Não. Porque o coração, mesmo se alguém estiver num leito de morte, e alguns segundos antes da morte, ela ainda pode se arrepender dos seus pecados e ser salva. Então, é o coração que mantém ela viva.
Então, não acontecem essas coisas no coração. Ele é o primeiro que se forma e é o último que se vai. Porque até o último segundo a pessoa ainda pode tomar a decisão por Cristo e mudar de vida, nascer novamente. E aí Jesus restaura primeiro o coração por causa disso. Seus pecados estão perdoados. Então, se você aceita Jesus como rei, não pode apenas admirá-lo, né? Deve segui-lo. E uma aplicação que eu posso contar é a minha própria história de vida, né? Então, eu, desde muito jovem, hoje eu não tenho tantos anos de idade assim, mas mesmo desde criança, né? E depois na adolescência, na juventude, eu queria ter sucesso. Eu creio que muitos de vocês ou querem ou queriam também, né? E já têm, enfim. E o que é esse sucesso, né? Nós estudamos no Abismo Ligado, né? Aquele estudo que nós fazemos sempre, que todas as pessoas querem respeito e admiração, né? É isso que as pessoas buscam. Vocês concordam? Todo mundo gosta de respeito e admiração, né? Ter admiração por aquilo que faz, ter respeito. Então, eu achei que eu ia conquistar isso buscando lá uma formação universitária. Eu fui, busquei, conquistei, mas isso não deu o que eu realmente precisava, né? Depois eu fiz outros estudos também, e também aquilo não deu aquilo que precisava. Pós-graduação, etc., não deu aquilo que eu precisava. E aí eu me tornei difícil de conviver. Teve um momento aos 38 anos, hoje eu tenho 45, nos 38 anos, então, era o momento pior. O nosso pior momento de vida foi quando eu tinha 38 anos. O pior momento da família, eu, minha esposa e nossa filha, foi quando eu tinha 38 anos. E então, mesmo tendo uma graduação, tendo uma pós-graduação, assim, buscando esse sucesso, né, respeito e admiração, eu não conseguia mais rir. Não tinha mais nada que me fizesse rir. Sabe, dá uma gargalhada assim, alguém te conta um negócio, dá uma gargalhada. Não tinha mais, isso eu não conseguia mais. Não tinha mais o que fizesse com que eu desse uma grande risada, né? Então era um tormento. Tudo isso tinha passado, nós já morávamos, já vivíamos, já nos relacionávamos, eu e minha esposa, há mais de 20 anos, vivendo então e trabalhando juntos, né? E chegou naquele momento, com 38 anos, eu tinha 38 boletos protestados. Era isso que eu tinha conquistado sozinho, com o meu conhecimento, com me achando galo velho, digamos assim, né? O cara bom. Era isso, com 38 anos era essa a minha situação. 54 boletos protestados, o banco ligando todos os dias, querendo tomar as coisas que a gente ainda estavam no nosso nome, né? Então, era essa a situação. Mas qual que era o problema? O problema era achar que eu conseguia fazer tudo sozinho, sem Deus, afastado de Deus. E não é errado, então, buscar desejar andar e ser curado, como aquele exemplo, desejar resolver os seus problemas. Isso não é errado, né? Mas achar que você vai resolver tudo sozinho, que é o problema, que vai te trazer problemas, né? Então, ali com 38 anos, Deus então chamou um cara, o Vanderlei, e disse, olha para aquele bocó ali, vai falar para ele que está na hora dele me conhecer, né? E aí o Vanderlei me contatou e aí eu fui conhecer isso que a gente conhece hoje, né? Que eu conheço hoje. Então, depois ele curou esse descontentamento e hoje eu consigo dar umas gargalhadas. Graças a Deus. Graças a Deus. E aí muitas coisas foram resolvidas que não precisa contar aqui agora. Então fica uma reflexão, assim para finalizar. Você tem buscado o que no seu dia a dia? Só os milagres ou a presença de Deus? Você, individualmente, no seu íntimo, você tem buscado só milagres ou a presença de Deus na sua vida? A presença do Rei, Jesus. Então, hoje mesmo, Jesus continua dizendo,
Filho, filha, os seus pecados estão perdoados, desde que, né, você se relacione e tenha comunhão com Cristo. E aí, diariamente, você vai poder ter os seus pecados perdoados e outras coisas que você vem almejando e vem buscando. E Apocalipse 3:20, né, diz: eu bato na porta, estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Então, todos os dias, Jesus, é Jesus que falou isso em Apocalipse 3:20, ele está batendo na sua porta, todos os dias. Mas ele não vai arrombar a porta. É você que tem que abrir. E se você abrir, ele diz: filho, filha, seus pecados estão perdoados. Certo? E pode lhe dar outras coisas, se você então tiver esse relacionamento diário com ele. Então receba hoje o perdão e o governo de Cristo sobre a sua vida. Certo? Vamos orar? Ó Senhor Jesus, Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Pai, por mais uma vez nós podermos estar aqui, Pai, orando, louvando e entendendo mais sobre a sua palavra. Aqui nesta sua igreja, Pai, pessoas já foram curadas depois de grupos de oração, de orações feitas em lugares em silêncio, em pessoas fazendo orações individuais ou nós orando como sua igreja, Pai. Pessoas que foram desenganadas pelos médicos foram curadas, Pai, porque o Senhor ouviu as orações. Nesta igreja teve casos assim, Pai. Teve pessoas que foram curadas de várias enfermidades e também muitos problemas foram resolvidos, Pai, porque o Senhor ouviu as nossas orações. Então, nós pedimos hoje, Pai, que este estudo, essas palavras que nós mencionamos hoje aqui, Pai, que são do Senhor, entrem no coração de todos nós, Pai, nos nossos corações, e que outras pessoas sejam tocadas, Pai, que elas vejam isso em nós, que elas vejam Cristo em nós, e que haja um avivamento nessa cidade, Pai. Lhe pedimos e lhe agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.